Então, gente, vamos estudar um pouquinho agora sobre calor sensível e calor latente. O que é calor sensível? Quantidade de calor sensível que ficaria melhor. Quantidade de calor sensível é a quantidade de calor que, se um corpo ganhar ou perder, sofrerá apenas uma variação na sua temperatura. Então, se um corpo ganha ou perde calor sensível, só a temperatura dele vai sofrer variação, no sentido de aumentar ou diminuir. E é a primeira equação que a gente estudou. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Onde o C minúsculo significa calor específico sensível. Lá a gente só colocava calor específico, mas o ideal seria falar calor específico sensível. Qual que é a unidade do calor específico sensível? Calorias dividido por grama vezes graus Celsius, porque aí combinou a unidade da quantidade de calor, da massa e da temperatura. Bom, o que é quantidade de calor latente? Quantidade de calor latente é a quantidade de calor que, se um corpo ganhar ou perder, lembra que sempre um corpo pode ganhar ou perder calor, ele sofrerá apenas uma mudança de estado físico. Antes de eu comentar aqui, existe uma lei que é a seguinte: durante uma mudança de estado físico, a temperatura da substância se mantém constante do início até o final. Quando um corpo começa a mudar e transcorre a mudança até terminar a mudança de estado físico, seja ela fusão, solidificação, condensação, vaporização, a temperatura permanece constante. Então vamos colocar o caso da ebulição, que é um processo de vaporização. O que acontece? Vamos supor, sob pressão normal, a água começa a ferver a 100 graus Celsius, entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a água inicia a ebulição a 100 graus Celsius. Durante todo o tempo que a água está fervendo ali, então nós já temos uma parte da água líquida e outra parte passando para o estado gasoso. Nós já temos ali líquido passando para o estado gasoso. Aquele vapor que sai, ele sai a 100 graus Celsius. Aquela água que está ali na panela, ela continua a 100 graus Celsius até a última gotinha de água sofrer a ebulição, passar para o estado gasoso. Então, a temperatura inicial no início da ebulição era, por exemplo, 100 graus Celsius. Afinal, 100 graus Celsius até a última gotinha. Então, se nós fizermos a variação de temperatura TF menos TI, 100 menos 100, dá zero. Então, se durante uma mudança de estado físico a temperatura permanece constante, a variação de temperatura é zero. Então, por esse motivo que a quantidade de calor latente, a fórmula fica quantidade de calor é massa vezes L. L significa calor específico latente, que é apenas chamado de calor latente. Então, o C minúsculo é chamado de calor específico sensível. Na prática, só se fala calor específico. Muito difícil no exercício falar calor específico sensível. O L significa calor específico latente. Na prática, só se fala calor latente, que eu vou falar o que é. A unidade do calor latente é calorias por grama. E por que então não coloca o ΔT aqui? Porque durante a mudança de estado físico não tem variação de temperatura. A variação é zero, porque a temperatura inicial é igual à final. E se eu fizer uma menos outra, a outra vai dar zero, 100 menos 100, ou no caso da fusão, o gelo vai sofrer fusão. O início começa a 0 graus Celsius, sob pressão atmosférica normal. Até a última pedrinha de gelo derreter, a temperatura desse gelo e da água que está saindo ali, que está proveniente desse gelo, é 0 graus Celsius. Então, se eu fizer 0 menos 0, dá 0. Então, eu não posso colocar o 0 aqui, senão eu anulo essa fórmula. Tá? A unidade do calor latente é calorias por grama, joules por quilograma no sistema internacional, tá? Pode ser quilocalorias por quilograma, ou que no caso daria a calorias por grama, né? Do mesmo jeito. A calorias por gramas é mais usada, né, gente? Mas então, o que é o calor sensível? O calor latente. Calor latente é a quantidade de calor que eu devo fornecer a um material, a 1 grama de determinado material, que eu vou explicar aqui, a quantidade de calor necessária para que 1 grama de determinado material sofra uma determinada mudança de estado físico. Então, a nossa fórmula, por esse motivo da quantidade de calor latente, ela fica só massa vezes calor específico latente, que na prática é chamada só de calor latente. Por quê? Porque durante a mudança de estado não tem variação de temperatura. Mas aí a questão é a seguinte: eu coloco a água lá para ferver, ela tem processo de ebulição, para ferver eu preciso dar uma fonte de calor para ela.
O que a água faz com esse calor recebido que a temperatura não aumenta? Se vocês colocarem uma água para ferver e tiver um termômetro que possa medir aí, por exemplo, um termômetro de laboratório de escola, por exemplo, que é graduado de menos 10 graus Celsius a 110 graus Celsius positivo. A gente coloca ele, a água vai ferver, a nível do mar, Rio de Janeiro, Santos, a água ferve a 100 graus Celsius, que está no nível do mar, sob pressão atmosférica normal. Durante a hora, a partir do momento, a temperatura vai subindo. A partir do momento que a temperatura chega em 100 graus Celsius, a partir do momento que a água começou a ferver, gente, vocês podem ficar de olho no termômetro. A temperatura não sobe mais. Até a última gotinha passar para o estado gasoso, a temperatura é 100 graus Celsius. Já fiz inúmeras vezes essa experiência. Por quê? O que a água está fazendo com aquele calor? O que acontece é o seguinte, a temperatura se mantém constante porque o calor recebido, ele é utilizado para quebrar as ligações moleculares, ali das moléculas no estado líquido. Então, essa energia recebida, ela quebra as ligações moleculares para que essas partículas possam passar, escapar para o estado gasoso. Por esse motivo, a temperatura não altera. Então, o calor recebido durante esta fervura, esse processo de ebulição do líquido para o gasoso, não faz a temperatura aumentar, porque esse calor serve para romper as ligações intermoleculares, para as partículas saírem, escaparem para o estado gasoso, tá bom? E assim nas outras mudanças de estado também. Então, o LF é o calor latente de fusão se a mudança de estado físico for a fusão. Então, qual a quantidade de calor para uma determinada massa sofrer de gelo, sofrer fusão ou de uma outra substância qualquer. LS é o calor latente de solidificação, LV é o calor latente de vaporização e LC ou LL é o calor latente de condensação ou liquefação. Para a água, é muito comum a gente colocar algumas coisinhas aqui para a água, que é o seguinte, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por grama. Então, o que significa isso? Que 1 grama de água, 1 grama de gelo, precisa receber 80 calorias de calor para se transformar em 1 grama de água. O calor latente de solidificação é o contrário, é o mesmo da fusão, que a solidificação é a mudança contrária da fusão. É menos 80 calorias, porque a solidificação, a passagem do líquido para o sólido, ela tem que ocorrer com perda de calor, o negativo indica perda. Então, 1 grama de água tem que perder 80 calorias de calor para se transformar em 1 grama de gelo. 1 grama de água deve perder 80 calorias de calor para se transformar em 1 grama de gelo. Calor latente de vaporização da água, olha como que é grande, 540 calorias por grama. Significa que 1 grama de água necessita receber 540 calorias de calor para se transformar em 1 grama de vapor. A condensação, passagem do gasoso para o líquido. 1 grama de vapor precisa perder 540 calorias de calor para se transformar em 1 grama de água. Novamente. Para a água também é importante que a gente saiba que 0 graus Celsius é a temperatura de fusão ou de solidificação e 100 graus Celsius a temperatura de vaporização ou de condensação. As mudanças contrárias têm a mesma temperatura. Para a água, isso aqui também é super importante para os exercícios. Abaixo de 0 graus, a água se encontra no estado sólido. Entre 0 e 100, ela se encontra no estado líquido. Acima de 100 graus Celsius, ela se encontra no estado gasoso, considerando a pressão atmosférica do local normal, ao nível do mar. Pressão de 1 atm, de uma atmosfera no nível do mar, ok?